Oi, gente! Hoje no Livro Aberto eu vou falar sobre um clássico da literatura de terror, que é o Magic Monstro. Eu já conheci a história, né? Acho que a história é bem conhecida, então eu acho que nada do que eu falar vai ser, assim, um grande spoiler. Assim, tipo, eu não vou falar o final, claro que talvez seja, né? Porque eu mesma não lembrava bem do final, apesar de ter visto o filme, que eu vou mostrar depois. Esse livro foi lançado em 1886, então no século XIX, pelo Louis Stevenson. Então, tipo, eu acho que é a obra-prima dele, o outro é a Ilha da Fantasia, entre outros livros, né? Mas, e esse livro aqui eu li bem rápido, ele tem que 104 páginas. E então fala a história do Magic Monstro. O título original tá aqui até no título aqui, Dr. Jake e Sr. Hyde. E o Sr. Hyde, que é justamente o médico e o monstro. Então, o que fala? No início do livro, assim, tu estranha um pouco porque o advogado dele começa contando a história do Sr. Utterson. Daí, depois que chega no doutor, quando ele começa a falar doutor, que o doutor Jekyll é muito, assim, ele se isola muito, né, nos experimentos dele, e assim eles quase não veem ele assim, né? Então eles começam, esse advogado Utterson começa a conversar, né, com um amigo dele, né, em comum sobre o Dr. Jekyll, assim, sobre o fato dele ser assim muito recluso, né? Então eles começam a conversar, né, e daí entra na história que acontece o Hyde, o Edward Hyde, que ele pega e tá passando uma criança na frente dele, perto dele, e ele pega e derruba a criança e passa por cima e pisa. Então, tipo, daí eles chamam a polícia, a família fica assim, quer que ele vá preso, daí ele oferece dinheiro para eles para não ser preso, e daí todo mundo acaba aceitando, né? E quando eles veem o cheque que ele deu, tem a assinatura do doutor. Eles pensam, o doutor tá. O que tem isso? O doutor tá protegendo essa pessoa que, assim, praticamente atropelou uma criança, pisou numa criança. Então, tipo, eles vão falar com o doutor e o doutor fala que sim, que ele conhece o senhor Edward Hyde, que é tipo um protegido dele, que eles pensam assim, mas como se o doutor Jack é uma pessoa tão bem quista na sociedade, tão assim, uma pessoa boa, amável, né? Tipo, como que ele tá, assim, elencado, assim, ligado a essa pessoa, esse ser, o Edward Hyde. Então ele fala, né, que ele tem esse jeito, assim, né, que é para relevar, que ele é um protegido dele, eles estranham muito, né. Inclusive ele faz o testamento, entrega para o advogado dele, o Sr. Utterson, e o Sr. Hyde é um dos beneficiários que deve ser protegido caso ele morra ou desapareça. Então eles estranham muito que ele esteja ligado a essa pessoa totalmente diferente dele. E ele, assim. Então, tipo, até que acontece o primeiro assassinato. O Edward Hyde mata um homem a uma maneira horrível, né? Tipo, ele pega e mata a bengaladas, estraçalha o homem a bengaladas e então eles tentam prender e falam pro Jekyll sobre isso, né? E o Jekyll, né, fica assim meio desesperado, né? Porque, tipo, não achou que ele ia fazer isso. Então, esse livro, assim, daí eles falam com o empregado do Paul, porque eles querem saber mais informação sobre o que está acontecendo, por que o doutor protege tanto esse homem. E o Paul, que é o serviçal, fala assim que várias vezes o doutor mandou ele ir até o químico pedir certos produtos químicos, assim, e ele trazia, daí não era tão pura, mandava ele de volta. Então ele começou, assim, a achar, assim, muito estranho o comportamento do doutor também, né? E o doutor era muito recluso. Então, tipo, os motivos daí, tipo, tem essa história que é o duplo. Então, não vai ser surpresa pra ninguém. Tipo, não vai ser surpresa. Eu acho que todo mundo sabe que, na verdade, é uma história de duplo. Que o Mr. Se alguém não sabe, né?
Porque eu acho que é bem conhecida, é bem conhecida, na verdade. Antes de ler, eu já sabia, antes de ver o filme, eu já sabia que o Dr. Hyde e o Dr. Mr. Jekyll e o Sr. Hyde são a mesma pessoa. Eles dividem o corpo, só que daí, quando eles se... É uma poção que o doutor fez para tomar, tipo, assim, se transforma no Hyde, Mr. Hyde. Só que ele fica bem diferente, ele encolhe, fica bem menor, assim, e até mais jovem. Então, tipo, por que, que ele fez essa poção? Ele explica aqui no final que o homem tem uma dualidade, que ele queria experimentar esse outro lado, né? Então, esse outro lado deixava ele até feliz, apesar das maldades, e ele se entregava a infâmias, assim. Essas infâmias que ele fala, eu imagino que sejam orgias, porque não fala porque esse livro é do século XIX, mas deve ser. Então, deixa subentendido que esse lado era o lado que ele até gostava, mas ele queria que, como os outros pensassem, fosse outra pessoa. Então seria o Sr. Hyde, mas ele é a mesma pessoa. Então, essa história fala do duplo. Mais uma vez, o duplo, que é uma coisa que recorrente na literatura, que bem conhecida do retrato de Dorian Gray, que o duplo dele é o retrato. Tem vários outros exemplos do século XIX mesmo, tipo Edgar Allan Poe com o conto William Wilson. Outra história de duplo que é mais recente é do livro do José Saramago, O Homem Duplicado. E, tipo, o duplo é bastante recorrente na literatura, que é um caso de duplo, que aqui é o corpo dele, né, dividido com o Sr. Hyde, só que o Sr. Hyde é mau e ele diz que pode extravasar as coisas que ele não faria através do Sr. Hyde, mas daí ele começa a ver um problema porque o senhor, ele acorda assim e vê que as mãos dele são as mãos do Sr. Hyde e não as mãos dele mesmo, o doutor. Ele começa a ver que aquilo está extrapolando, que é como se o Dr. Hyde, Edward Hyde, quisesse ter vida própria. Então, tipo, ele tenta de tudo para, assim, voltar à forma dele como antes, né? E se esconder dos serviçais dele para que não vejam o que está acontecendo, mas ele vê que a coisa está sendo fora do controle porque ele não está conseguindo mais controlar esse lado que tem dentro dele. E então, tipo, ele. Eu não vou falar o que acontece, mas só que geralmente nas histórias de duplo, a maneira de se livrar do duplo é eliminando o duplo, né? Porque a gente viu no retrato de Dorian Gray, né, que ele teve que destruir o quadro. Quando destruiu o quadro, ele morreu porque era uma extensão dele mesmo. William Wilson também, que era um cara que era igual a ele, que perseguia ele teve que matar o cara, e quando ele matou, ele morreu também. Então, geralmente, tem que destruir o duplo. Então, tipo, já tô dando bastante spoiler, né? Eu não vou falar do Homem Duplicado porque é um livro assim mais recente, não tão conhecido, né? Mas digamos que vai por essa lógica de ter que destruir o duplo, né? Falando demais. Então, tipo, eu não vou falar o que acontece no final ou como ele vai destruir o duplo. Mas, assim, é um livro muito bom de... Eu encontrei ele no Sebo, eu compro a maioria dos meus livros no Sebo. E foi R$ 10. E eu gostei bastante, eu tinha demorado para ler, né? E ele é um clássico do terror, junto também com Frankenstein, da Mary Shelley, que também é do século XIX. Então, eu não vou falar o final, lógico, né? Mas tá saindo do controle do doutor, ele vai ter que dar um jeito de destruir o Jack, o Edward Jack, apesar de ser uma parte que ele até aprecia. Bom, eu vou mostrar que eu vi esse filme aqui, o Médico e o Monstro é de 1920, então eu tinha visto ele faz muito tempo, mas ele é mudo, sabe? Então, assim, é com o John Barrymore, que é vô da Jill Barrymore, que é uma família de atores, né? Então, tipo, eu me lembro assim que o filme quero assistir de novo, ele tem só 83 minutos. Os filmes mudos não eram muito longos, né? Então, tipo, eu me lembro que o fim é um pouco diferente, os meios, algumas coisas são diferentes, então eu quero ver de novo pra. Mas é um filme muito bom. O livro também é muito bom, eu super indico. Então, eu tô lendo, eu não tá aqui comigo, mas eu tô lendo bem aos poucos a história do medo. Tipo, e como ele é um livro de 600 páginas, eu não vou terminar tão logo. Acho que talvez até no fim do ano, porque eu tô lendo
bem aos poucos. Então é isso, se não for inscrito, se inscreva. Tchau!